Paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu quero começar esse vídeo dizendo que este vídeo aqui é para quem é cristão, tá? Tem alguns amigos aí que não são evangélicos, mas esse vídeo aqui é para quem é cristão, então se você não é cristão e não quiser ouvir, tudo bem, mas se é cristão, então fique nesse vídeo, que esse vídeo aqui é importante. Todos os cristãos, meus irmãos, nós temos um princípio, nós temos uma regra de fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é ela que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Então eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, alguns versículos da Bíblia Sagrada que nos diz assim: Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? E como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? Então, meus amados, como já falei, o cristão ele é diferente das pessoas que não seguem a Cristo, que não creem em Cristo, que não ouvem a Bíblia, que não creem na Bíblia. Por que ele é diferente, meus amados? Porque nós vivemos um padrão diferente do mundo. O mundo traça um padrão para as pessoas naturais, mas a Bíblia, ela nos mostra uma forma de viver. E esta forma de viver, meus amados irmãos, é que nos torna diferente das demais pessoas. Então, o que a gente vê hoje no mundo? A gente vê no mundo que o relacionamento não tem, o relacionamento entre um rapaz e uma moça não tem, assim, compromisso, não tem verdade, não tem fidelidade. Ainda agora há pouco eu estava ouvindo um vídeo de uma moça que a coitadinha me deu pena dela, eu quase chorei, porque o rapaz começou a trocar mensagem com ela no WhatsApp, e aí ele falou que era livre, né? E começou, e a princípio ela não queria se encontrar com ele, ela só queria conhecer mais ele no WhatsApp, mas ele começou a insistir, uma semana depois ela foi se encontrar com ele, aí ele levou ela para casa dele, enfim, e aí acabaram ficando junto, tendo um relacionamento íntimo, aquela coisa toda natural, né, de dois jovens que estão se conhecendo, e depois ela descobriu que ele tinha uma namorada, ou seja, ele estava com uma namorada e ao mesmo tempo estava lá de olho na outra, até conseguir pegar outra. Depois que ela descobriu que ele tinha uma namorada, ele disse, agora eu não te quero mais, não quero mais. Ou seja, ele pegou a moça, usou a moça e já estava com outra e não quis depois deixar a outra, preferiu continuar com a outra para ficar. E assim é natural isso entre as pessoas que não seguem a Bíblia. Então, meus amados, as pessoas são magoadas, são ofendidas, são humilhadas, são frustradas, são decepcionadas, são enganadas, são traídas. Então, é o cúmulo do absurdo que acontece com as pessoas que não têm esse padrão, esse caráter. E o que influencia as pessoas a agirem dessa forma? Eu acredito, no meu ver, que não é só o caráter das pessoas, é também uma ação demoníaca por trás. Porque a pessoa nunca está satisfeita com aquela pessoa, com uma pessoa só, né? Se é um rapaz que tem esse como é que eu vou me expressar para não ofender ninguém? Essa forma de agir, ele nunca está satisfeito com uma moça só, com uma mulher só, ele tem que ter várias. Se é uma moça, da mesma forma, ela não está satisfeita com um rapaz só, ele tem que ter várias. Então, ele tem por trás uma ação demoníaca influenciando a vida dessas pessoas. Elas não conhecem o poder de Jesus, elas não conhecem a Bíblia Sagrada, elas não têm a graça de Deus para serem livres dessa forma de agir, meus amados. Então, para elas isso é normal, mas para o cristão isso não é normal. O cristão, meus amados, ele é diferente. O cristão, ele conhece uma moça, deve se envolver com uma moça que também acredite na Bíblia, que também mantenha esses princípios, e ali ele vai ser fiel àquela moça. Ele vai conhecer bem ela, ele vai ver se ele ama ela vai ver se ela ama ele, ela vai ver como que é a forma dele ser, de ele agir, se ele é uma pessoa de respeito, é uma pessoa fiel, enfim.
E aí eles vão construir uma família. Aí o que acontece? Passe o tempo que passar, vai acabar aquela parte da paixão e vai seguir o amor entre os dois. Se um dia o amor ficar um pouco frio, o amor for se apagando, que é natural com o passar do tempo, com os filhos, com a convivência, eles vão conviver juntos como amigos até o fim, até que a morte os separe. Não tem esse negócio assim, me apaixonei, não te amo mais, agora eu tô apaixonadinha pela fulaninha que é mais novinha. Ou a mulher, eu tô apaixonada pelo fulaninho que é isso, aquilo outro. Não existe isso, meus irmãos. Entre o cristão não existe isso. A gente não é guiado pelas nossas vontades, nem pelo nosso coração. A gente é guiado pelo que a Bíblia diz. Então, Deus tem poder para abençoar os casamentos que esfriaram, o amor que morreu, Deus tem poder para ressuscitar, né? Às vezes não é fácil, às vezes não, sempre não é fácil, porque o inimigo investe contra as famílias. Mas é por isso que a Bíblia diz que o cristão deve casar com um cristão, ele não pode casar com um que não é cristão. A não ser que ele queira se converter e verdadeiramente se converta, e verdadeiramente seja transformado, ou ela também, né? Se for uma moça, no caso. Então, o que mais diz aqui a Bíblia Sagrada para nós? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são templo de Deus e casa de Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês, eu morarei neles e andarei neles e serei o seu Deus. Então, o que a Bíblia diz? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus veio morar em nós, Deus quer morar em nós. E o nosso corpo sendo morada de Deus, ele é o que? Separado para Deus, santificado para Deus. Tu não pode ser uma pessoa promíscua. Não pode ser uma pessoa que hoje está com um, amanhã está com outro, amanhã está com outro, depois está com outro, depois está com outro, depois está com outro, e não acaba nunca. É uma lista interminável. Não, meus irmãos. O cristão, ele é diferente. A cristã, ela é diferente. Então, por isso que se a pessoa é um cristão ou é uma cristã, escolhe uma pessoa que não é, não vai dar certo, meus irmãos. Não vai, ele vai se decepcionar, ela vai se decepcionar, não vai dar certo, porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Um quer ir para o culto, quer ir para a oração, o outro quer ir para uma festa. E vai viver a vida toda assim como? Aí, mas eu amo demais, eu me apaixonei. Um dos dois vai ter que ceder. Ou o cristão vai para o mundo, se atola no pecado com o outro, ou a pessoa que é do mundo vai para Cristo e vão viver os dois para Cristo. Caso contrário, não dá certo, tá? E por isso que o Senhor disse, larguem deles e separem-se deles, não toquem as coisas imundas e eu receberei vocês. Eu serei um pai para vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Então, meus amados, a Bíblia Sagrada... Então, meus amados, e é isso aí que a Bíblia diz. Nós guardamos os ensinamentos da Bíblia porque nós acreditamos e temos experiência que quando a gente guarda o que Deus nos diz, a gente é livre de muita coisa. Imagina só quantas pessoas vivem com enfermidades, quantas pessoas adquiriram enfermidades por causa de ter uma vida promíscua. E o cristão, ele é livre de todas essas coisas. Por quê? Porque ele vive um padrão de santidade. Ele vive um padrão diferente das pessoas que não creem na Bíblia. Então, meus amados irmãos, Deus é bom, Deus é misericordioso, sim. Deus ajuda quem se arrepende, sim. Mas Ele deixou a sua palavra para a gente, para os cristãos, se conduzir conforme a sua palavra, conforme os seus ensinamentos. Então, e a gente não está sozinho, Deus nos ajuda, Deus nos capacita, Deus nos liberta, Deus nos transforma. Deus nos dá condições de viver uma vida santa, separada das coisas que o mundo oferece, do padrão que o mundo oferece, que é totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Então, meus amados, que essa palavra possa servir de ajuda para alguém, quem sabe está começando agora, quem sabe é um novo convertido e ainda não ouviu falar sobre a diferença que há. Essa é a diferença da palavra de Deus. O cristão não vive segundo os padrões deste mundo. Deus te abençoe. Beijo no coração.